Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast da VAI Escola de Habilidades. Estou aqui com o Nelson. Nelson, além de ser um grande amigo, é também um empreendedor, conhecedor, um empreendedor da área da contabilidade. Está junto com a gente nessa jornada da VAI Escola de Habilidades. E a gente vai estar falando hoje sobre habilidades empreendedoras. E ninguém melhor do que o Nelson para que a gente consiga fazer um bate-papo bem interessante sobre esse assunto. Eu sou o Castilho, sou professor da VAI Escola de Habilidades e quero abrir esse bate-papo, Nelson, fazendo uma provocação e também fazendo uma discussão relacionada com as dificuldades de empreender no Brasil. Acho que falar de habilidades empreendedoras, a gente precisa nos posicionar num espaço problema. E aqui queria ver contigo sobre as dificuldades de empreender no Brasil. O que você pensa, o que você avalia, como que você avalia hoje? Olá, Castilho, obrigado. É um prazer estar aqui no nosso podcast, né? VAI Escola de Habilidades, aí começando um podcast com bastante conteúdo para todos. E quando você fala de empreender no Brasil, tem vários grandes gargalos, né? Mas um dos gargalos, primeiro, é a própria burocracia, que o Brasil impera ainda no Brasil. A alta carga tributária também é um empecilho bastante grande, mas eu vou além disso, né? Eu vou muito pela questão cultural, né? O brasileiro ele não tem uma cultura muito afinada, primeiramente a parte financeira, ele não é organizado do ponto de vista financeiro, e esse é o maior índice de mortalidade das empresas, das pequenas empresas, dos pequenos empreendedores. Outro fator também que chama bastante atenção é o índice de falta de profissionalização nas empresas e organização do ponto de vista de processos, do ponto de vista organizacional todo. Então esses dois pontos chamam muito atenção. Quando se fala, a carga tributária é alta, sim, é alta, mas tem vários países também com a mesma carga tributária. A parte de burocracia tem diminuído nos últimos anos no Brasil, mas o que impera ainda, a grande gargalo ainda é a questão cultural, né, por não ter a organização financeira, ter um compromisso aí financeiro de forma estruturada, e a parte administrativa, processos. Esses são os grandes gargalos que a gente vê na nossa história aí como contadores, né, fazendo a contabilidade, abrindo várias e várias empresas aí durante esses anos todos. Esses são os grandes gargalos hoje que a gente precisa enfrentar, primeiro com habilidades de conhecimento dessas áreas, né, para poder aí avançar e estruturar os empreendimentos que são montados a cada ano. Na área contábil, você como conhece, é CEO da gestão contabilidade, da gestão franquia, como que você vê o cenário em relação ao futuro da contabilidade? E aí fazendo essa conexão, né, com o empreendedorismo, e também ao crescimento em relação à contabilidade, um contexto, né? Como é que você vê isso estando hoje dentro de um escritório de contabilidade que é digital, tem como pilar, né, como sua fortaleza, ser digital, ser inovador? O Brasil, Castilho, tem 20 milhões de empresas, bem perto de 20 milhões de empresas. Então só esse número nos dá aí uma proporção e abre aqui na nossa mesa várias oportunidades de negócios, né? Para o mundo de contabilidade principalmente. Por quê? Além de ter tantas empresas no Brasil, elas são, por lei, obrigadas a serem atendidas por um contador. Então é uma profissão regulamentada por lei. Então existe um grande universo de oportunidades para o mercado de contabilidade. O que está faltando, né, para que esse mercado seja mais grandioso ainda, mais atrativo para o profissional de contabilidade? Primeiro, uma entrega maior de valor pelo profissional. E o outro ponto é ter mais habilidades, e aí esse é o nosso ponto aqui em questão, para explorar todos os nichos e oportunidades que estão na mesa. Existem muitas empresas de contabilidade do Brasil, mas poucas estão se destacando, justamente porque está havendo uma transformação digital
no mercado de contabilidade. E essa transformação digital, o que ela traz principalmente? Ela traz um ganho de produtividade para as empresas de contabilidade. E o ganho de produtividade faz com que você gere mais informação. Qual é o próximo gargalo de pessoas, tanto de empresas de contabilidade como de profissionais? Vai faltar, já está faltando, mas vai faltar muito mais profissionais habilitados e preparados para fazer essa entrega e essa comunicação para o cliente, que é o valor agregado, que é o que gera mais valor, tanto para o profissional como para a empresa de contabilidade. Então existe muita demanda, já existe agora, saiu há pouco tempo uma pesquisa novamente que está faltando profissional na área contábil e vai faltar muito mais quando você leva essa entrega para um patamar maior, com mais valor. Sabe, fazendo essa reflexão de falta de profissionais, não é um privilégio somente da área contábil, né? Eu tenho conversado com vários donos de empresas, CEOs, a área corporativa, e essa falta de profissional preparado, ela é generalizada, né? Infelizmente ainda as empresas elas formam muito o profissional, né? O profissional ele não vem pronto de uma universidade, né? A empresa ela tem esse trabalho de fazer essa formação. O que eu tenho notado justamente é assim, existem profissionais para a gente captar, só que não existe aquele profissional que a gente gostaria que ele já tivesse uma habilidade para tratar, por exemplo, uma reunião com o cliente. Vamos trazer um exemplo aqui. Quando você vai para o mercado buscar um profissional numa área de contabilidade propriamente dita, você não vai olhar mais hoje só para um currículo do candidato, olhando lá quais os escritórios que ele trabalhou, se ele trabalha no lucro real, no presumido. Isso é uma parte. Qual é a habilidade que ele precisa para ele se credenciar a uma vaga, inclusive com valor de salário, com uma remuneração muito melhor? É ele ter algumas habilidades, mas dentre elas, uma habilidade de comunicação. Como é que eu pego essa informação, um balancete, algum indicador e vou levar para o meu cliente? Então, este é um gargalo de profissionais bastante grande no mercado. Você, Castilho, como trabalhou em várias empresas, né? Aí está no mundo corporativo há bastante tempo, como é que você tem visto, e agora a pergunta minha aqui, como é que você tem visto esse profissional e que desafio que esses profissionais estão enfrentando no mercado? Durante quase 30 anos eu estive envolvido em grandes empresas, no mundo corporativo. Tive que me preparar muito para fazer apresentações, para se preparar para vender, né, aquele contrato, aquele projeto, né? E durante todo esse período, várias pessoas passaram por mim, né? Pela minha liderança, ou por um coach, ou por um trabalho, por um projeto mais específico. E a gente vê, infelizmente, né, que a universidade ela vai até um ponto, né? Ela consegue atingir uma maturidade até um ponto da carreira de alguém ou do skill, né? Que a gente fala muito hoje das habilidades soft skills, né? Que são aquelas habilidades não técnicas, né? Que é o que você comentou. E isso o mercado tem necessitado bastante. E é uma coisa que a vivência é que vai aprimorando, né? Então, quando você encontra hoje profissionais mais preparados, mais maduros, com uma comunicação mais direta, sabendo trabalhar informações para preparar de uma forma mais direta aquela apresentação, aquele produto que está sendo vendido, esse profissional pode ter certeza que ele tem um pouco mais de bagagem, ele tem mais tempo de vivência, ele já passou por dificuldades, né? Então, basicamente, quando a gente olha o mundo corporativo, a gente ainda vê como grande desafio desses profissionais a comunicação, e não é só a comunicação, né? E aí fazendo um paralelo, né, Nelson? A gente vê vários cursos, existem vários profissionais que tratam da comunicação, que falam sobre comunicação, mas dificilmente esses profissionais eles acabam tendo a vivência, né, de uma grande empresa em que você está lá com os números ruins e você precisa apresentar para o CEO da empresa e dizer assim, olha, aqui tem um plano, aqui tem isso.
ele não quer ouvir mais do que 10 minutos daquilo que você está falando. Então, a preparação de informações muito bem coletadas, o dimensionamento dessa informação em uma apresentação, ou até mesmo num pitch, né, que está muito em voga hoje, né, o pitch, de você encontrar de repente alguém no corredor e rapidamente conseguir sintetizar aquela informação, aquele status do projeto de uma forma bastante rápida, em 40, 50 segundos. Então, cada vez mais a gente vê o bloqueio e uma barreira, né? Esse profissional que tem essa habilidade, né? De organizar todas essas informações e se preparar para apresentar algo a um cliente, a alguém que precisa daquela informação, né? Existem vários livros que abordam, né, a questão da comunicação, e um dos grandes autores aí, que é o Stephen Covey, que ele escreveu o livro Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? E ele comenta muito forte que a comunicação, né, é um dos elementos mais fantásticos, sensacionais, só que de maior desafio do profissional, pela questão de você ter que ter essa habilidade de bastante leitura, de conseguir fazer um raciocínio, de conseguir organizar as informações para poder passar de uma forma bastante direta, né? Então, ainda a gente vê, o mundo corporativo ainda é carente disso, né? E... Se você olhar para o mercado de contabilidade, muito mais, porque naturalmente é um público mais operacional, sim, né? Então, nunca, e como é uma coisa relativamente nova, de você ter que levar esse número, né? Até então, o profissional de contabilidade pegava um balancete e colocava na mesa de um empresário, né? Às vezes, quando coloca, agora você tem que avançar. E aí você tem que olhar para dentro e entender o que falta, né? Eu como profissional, eu como empresário, para dar um passo além, né? Se eu tenho uma técnica boa de como contador, ok, mas eu preciso vender o meu peixe, né? E o vender o peixe não é só ser comercial, é apresentar... Você imagina a tua empresa com um BPO financeiro, como que você vai organizar essas informações e informar para o cliente qual o próximo passo que ele tem que dar, né? Então, essa mescla de você ter essa habilidade de coletar a informação, tratar a informação e conseguir passar a informação, ela é fantástica. Só que ainda é uma barreira no Brasil. Por isso que precisam habilidade e se treinar para isso, né? Nelson, capturando a questão da habilidade, da comunicação, do empreendedorismo, como que você entende hoje ser uma habilidade, ou você até já deu algumas dicas com relação a isso, mas o que é uma habilidade vencedora hoje no teu ramo, naquilo que você faz, na tua empresa? Como é que você entende que seria hoje, ou é hoje, uma habilidade vencedora no profissional? Eu acho que no nosso segmento, como nós estamos falando, a habilidade de comunicação ela é muito vencedora. Porque nós temos todas as informações, né, como contador de uma empresa. Então, primeiro ponto, vou dar um passo atrás aqui. Primeiro que para conquistar um cliente eu preciso ter uma boa comunicação, né? Mesmo não sendo da parte comercial, como gestor ou como CEO de uma empresa de contabilidade, ou como responsável de um time, eu preciso me comunicar com esse cliente até para iniciar um contrato com ele. Quem se comunica melhor aqui, com certeza fecharão melhores negócios. Independente se escritório A ou B tenham um melhor produto, porque até então o cliente não sabe. Então, se eu conseguir me colocar de uma forma muito clara, me comunicar muito bem com o cliente, aqui eu já saio na frente no fechamento de contratos, às vezes, muito melhores do que outros empresários ou escritórios que não se comunicam de uma forma clara, objetiva com o seu cliente. Entrando para dentro da operação, e aí usando esse exemplo de ter a informação e não saber passar para o cliente, para você conseguir reter um cliente e você conseguir fazer com que esse cliente compre mais produtos de você, você precisa passar para ele confiança, né? Você precisa passar para ele as informações importantes que tem através daquele número, porque um número aqui no universo da contabilidade ficar para mim
Não importa nada. Eu preciso pegar esse número, trabalhar ele, levar informação para o cliente. E como é que eu levo isso? Se eu levar, e a contabilidade é de fato muito técnica, se eu não souber pegar esse número e levar de uma forma bem simples, objetiva, para que ele entenda isso, não vai ter efeito nenhum. E isso é uma comunicação. Então eu vejo e bato muito isso na tecla na nossa empresa, que a comunicação, ela resolve no mínimo 80% de todos os problemas que nós temos. E dentro. Porque se eu me comunico bem, eu resolvo uma série de problemas que poderão acontecer por falta da boa comunicação. Então eu começo, por isso que eu gosto muito de enaltecer dentro aqui da gestão, da empresa, essa importância, porque a comunicação ela nasce lá de um fechamento de contrato, ela permanece em toda a jornada do cliente aqui dentro, e ela vai conseguir com que eu consiga fechar tantos contratos aqui dentro, pela forma de colocar, pela comunicação, pela objetividade. O cliente vai entender a contabilidade de uma forma muito mais simples e prática. Então, no nosso segmento, é fundamental ter uma boa comunicação. Excelente, excelente. E principalmente, quando a gente fala de comunicação, o teu processo, a tua empresa ela tem vários processos, né? E às vezes a gente acaba criando, né, a comunicação com o cliente, a comunicação com o fornecedor, mas esquece muitas vezes da comunicação interna, né? Então, o trabalho da comunicação e o desbravamento dessa capacidade de comunicação, ela começa dentro de casa, ela começa dentro da empresa, para você conseguir chegar, né, com um cliente, conseguir chegar no objetivo, que é fechar o contrato, né? O objetivo final é você conseguir oferecer o produto de forma correta e você conseguir passar a informação de forma correta. E a comunicação não é só falada, né? Um e-mail mal feito vai gerar quantos e-mails replicando e resolvendo e desculpa para cá e volta. Uma boa comunicação, um e-mail bem feito, ele já pode ter resolvido um problema ali. E um e-mail ou uma mensagem mal redigida ou uma comunicação mal feita, ela pode gerar um problema que talvez nem tenha com o cliente. Um mau entendimento de uma mensagem, de um e-mail, pode gerar um problema. E aí você desencadeia um problema que às vezes talvez nem tinha. Isso mesmo. Eu tenho algumas experiências corporativas voltado à apresentação. Algumas péssimas experiências e outras experiências vitoriosas. Vou falar de uma experiência vitoriosa, porque das péssimas a gente aprende com elas, né? Mas uma experiência vitoriosa que eu tive foi em um momento na minha vida, eu acabei pegando um avião com um superior, um gerente geral da companhia. E nesse momento em que a gente estava aguardando para entrar, né, na fila ali do check-in, aguardando para entrar e tudo mais, a gente se encontrou e tal. Ô, Castilho, como é que você tá? Não, tudo bem e tal. Ô, como é que tá aquele projeto? Rapaz, naquele momento eu tive a habilidade, né, de rapidamente, como eu estava bastante inserido, né, dentro do projeto, eu conhecia bastante do projeto, consegui passar para ele a informação rápida. E a gente estava com um problema nesse projeto, uma decisão que precisava ser tomada. E ele poderia ser alguém que me ajudasse ele poderia me ajudar na influência dessa decisão. E comentei com ele sobre o impacto, um risco que estava acontecendo assim, assado e tal. Da saída do check-in até o momento do avião, ele telefonou para o pessoal, me encontrou de novo dentro do avião. Castilho, aquele problema que você falou já está resolvido, o pessoal já conseguiu. Às vezes a gente fala e cria uma redoma sobre a comunicação, de que é só um PowerPoint, de que é preparar um material, que é trabalhar em cima de informação. Não. Quando você fala de comunicação, às vezes ela aparece em vários momentos. Esse foi um deles. Eu tive que, em 40 segundos, preparar rapidamente uma resposta para alguém que iria me ajudar de alguma forma a comprar aquele projeto, a tomar uma decisão junto comigo, e me ajudou. Então, um exemplo bacana que eu comento aqui, porque a comunicação ela tem várias facetas, né? E a principal delas é, primeiro,
a gente conhecer bastante da informação que você tem. Se você não conhece daquele assunto, dificilmente você vai conseguir se comunicar com alguém, dificilmente você vai conseguir extrair o máximo do potencial daquele dado, daquilo que você tem na mão. Então a comunicação ela toma proporções gigantescas e, como você falou, né, um e-mail mal enviado, ele pode gerar um problema pela falta de interpretação ou por um problema de interpretação. Né? E isso acaba impactando bastante. Mas, Nelson, voltando aqui na questão do empreendedorismo, acho que aqui a gente tem um consenso de que a comunicação ela é uma base bastante forte. E aqui na VAI, Escola de Habilidades, a gente está desenvolvendo aí vários cursos, né, dentro de um programa, né, que a gente acredita muito que é o programa do desenvolvimento da carreira contábil, né, muito voltado para profissionais que estão envolvidos no escritório de contabilidade ou de áreas afim, né, que estão envolvidos dentro do escritório, ou áreas administrativas que estão envolvidos em vendas, enfim, né, de um modo geral. E dentro dessas estruturas, a gente está com 2 cursos, né, um deles voltado para empreendedorismo contábil, né, e eu gostaria que você, coletando e canalizando aí tudo que a gente conversou até agora, falasse desse curso, falasse sobre essa experiência da VAI Escola de Habilidades e o que a gente pode esperar aí desse curso de empreendedorismo contábil. Então, o mercado brasileiro de pequenas e médias empresas ele é muito grande, né? Como eu te falei antes ali, é perto de 20 milhões de empresas. No último quadrimestre de 2022, tem sido criado aí perto de 1.300.000 empresas. Então, é um universo de oportunidades muito grande, né? E o que a gente tem notado no mercado? Que muitos têm feito a mesma coisa sempre e têm deixado grandes oportunidades na mesa. E essas oportunidades de negócios, de novo, né, os contadores do Brasil, os profissionais de contabilidade no Brasil como um todo, tanto escritórios de contabilidade como até os próprios profissionais que trabalham dentro dos escritórios, têm uma qualidade muito boa de serviços técnicos prestados. Só que agora a gente precisa dar um passo além. A gente precisa dar um passo além, tanto nas empresas de contabilidade que estão passando por uma transformação, como também profissionalmente. Porque não há como ir sozinho uma empresa de contabilidade sem os profissionais. Então a gente precisa dar um passo à frente. E esse passo à frente, o que a gente tem notado no mercado é justamente a falta de habilidade em algumas áreas. Então está aberto o mercado hoje para, e quem está avançando mais, as empresas de contabilidade e os profissionais que estão mais crescendo, são justamente aqueles que saíram na frente, na transformação digital, e a escola se propõe, né, a um curso falando sobre tecnologia, para entender esse contexto. As empresas que estão mais avançando são as empresas que investiram em marketing, saindo da mesmice de ser local para avançar para ser nacional, estadual. E aí nós temos também um curso, precisa ser digital, um curso de marketing digital. Nós precisamos saber nos comunicar, é o que nós estamos falando agora, né? A gente tem que se comunicar com o cliente, a gente tem que avançar nisso, a gente tem que se posicionar como profissional de contabilidade, que é uma coisa que sempre faltou na nossa profissão. E aí, para entender isso tudo, a gente tem que entender o mercado de contabilidade, né? E quando se fala em empreendedorismo no mercado de contabilidade, tem várias formas. Então tem que entender. E o curso que eu me proponho a entregar é justamente esse. Quais são os modelos? Qual o tamanho do mercado de contabilidade? Quais são os modelos de negócio que eu posso entrar? O que eu preciso? E nesse curso eu vou entregar naturalmente a minha experiência de mais de 25 anos aí de mercado de contabilidade, onde eu já constituí empresas, já quebrei, já fiz fusão, comprei empresa, tudo que se pode imaginar no mercado eu já fiz. Então a gente vai aprendendo, você falou, com os erros e vai acertando, e essa experiência eu vou tratar dentro de uma visão bem macro aí, e entrando de quem quer empreender no mercado de contabilidade, as possibilidades, os caminhos, né? Vai ser bem, aí são mais de 5 horas de conteúdo.
Legal. E esse curso, ele está explorando um pouco mais, ele está muito voltado hoje para quem quer ser um empreendedor, para quem está posicionado já dentro do escritório, para quem é dono do escritório. Como é que você vê o público que de repente vai ter uma... Principalmente eles são para eles servem muito para três públicos aqui, né? Bem focados. Para o empresário de contabilidade, para ele se ver dentro desse mercado, ver oportunidades, que dentro do curso eu trago muita oportunidade de produto que ele pode colocar dentro do escritório, muito da experiência da transformação digital, que ele precisa, que caminhos que ele tem que tomar para essa transformação, muito para o público que está também trabalhando hoje dentro de alguns escritórios e que tem dúvida, que ele gostaria de empreender, que ele tenha já uma experiência, mas que esse público aqui, ele também não precisa, talvez, vou ter que constituir uma empresa para empreender, não. A ideia é levar a habilidade para que ele seja um profissional também mais reconhecido, mais preparado, né, para que cresça também junto com a sua empresa de contabilidade, porque o empreendedorismo não é só criar uma empresa, ele pode empreender dentro da empresa que ele já está. Legal. Só que ele tem que ter algumas habilidades para subir alguns degraus dessa escada aí. E também para os estudantes que estão saindo aí das universidades, que estão se formando, para ele entender o mercado, para onde que eu vou quando eu me formar? Vou fazer um concurso público, ok? Ou não, vou trabalhar em uma empresa de contabilidade, o mercado está aberto, está aquecido, ou eu quero empreender na área contábil. Então, atende bem esse público aí, para entender aonde cada um desse público pode se posicionar. Legal, bacana. O posicionamento, quando você coloca o empreendedorismo como uma habilidade, né, ele acaba sendo um alicerce ou até mesmo um impulsionador da carreira, né? Que a gente está falando de carreira das pessoas, né? É uma das propostas da VAI, né? Como escola de habilidades, o grande propósito é justamente esse, impulsionar a carreira, né? E você falou acho que é super direto isso, né? O empreendedorismo da sua carreira, né? Eu durante 30 anos estive envolvido em empresas. Só que a minha veia empreendedora, ela era muito dinâmica, né? Porque a cada 2 anos mexia e entrava em desafios e tudo mais. Ou seja, o empreendedorismo da carreira sempre estava presente, né? E hoje fora de empresas, né? Mais suportando empresas nesse conceito. Mas fantástico, eu não tenho dúvida que é um curso que vai ajudar muita gente no contexto de como empreender melhor, né? O seu tempo, né? E principalmente entender o que o mercado pode oferecer ainda mais. Né? Muito interessante. Não, legal, acho que tem, como eu falei, muitas oportunidades tanto para a carreira como para os empreendedores de contabilidade, né? O mercado está aberto. A ideia é levar muito produto, né? Muita possibilidade de não só com a contabilidade, né? Usar muita parte financeira, tem muito negócio para ser feito, muita consultoria, e a ideia é levar também a oportunidade dentro desse mercado que está aberto para todos e muitos não estão sabendo usar da melhor forma que pode explorar, né? Legal. E conectado, Nelson, ao curso de empreendedorismo, né? E você comentou, né, que nós temos hoje 5 cursos dentro da VAI, né, com o portfólio da VAI Escola de Habilidades, que é o empreendedorismo contábil, o mindset e cultura digital. Né? A gente está falando também de marketing digital, né, um curso voltado aí principalmente, né, para o setor contábil. Liderança inovadora, que não adianta de nada a gente ter todos esses elementos se você não tem um mindset de líder, né? Você tem que estar envolvido diretamente com a liderança. E eu vou falar de comunicação de sucesso, né? É um assunto que, para mim, é um assunto que eu me desenvolvi ao longo do tempo, né? Pelas experiências vividas aí, não só na parte de ensino, mas também, principalmente na corporativa. E o objetivo desse curso, Nelson, é que eu consiga tocar as pessoas, principalmente pela experiência vivida,
e usando de conceitos e metodologias que muitas vezes a gente vê e são reconhecidas, né, no mercado, mas a experiência vivida acaba afetando um pouco no entendimento de todo esse do contexto de uma comunicação de sucesso. Então o objetivo do módulo ele vai estar pautado principalmente no entendimento de qual é o foco, né, daquilo que você precisa, qual que é a mensagem central que você precisa passar para alguém em um desafio de comunicação, né? Seja no elevator pitch, que é o mais comum aí, que é o bate-papo de café, encontrar no corredor, no elevador, no estacionamento, ou até mesmo numa preparação de uma apresentação de um projeto, onde você tenha o CEO da empresa, você tenha a liderança da empresa, ou até mesmo uma palestra para 10 pessoas, 500 pessoas. Como que você se prepara para isso, né? E aqui a gente não está falando somente de oratória, né? Perceba que a oratória ela é uma parte desse processo. É a etapa final. A oratória você vai se desenvolver ao longo do tempo. Só que se você tem um bom planejamento de conteúdo, uma boa administração do tempo em que você vai estar passando aquela informação, e principalmente todos os recursos que você vai estar utilizando para aquela comunicação, a oratória ela acaba vindo com um processo super suave e tranquilo. Então o objetivo do curso de comunicação de sucesso é isso, né? Como que a gente organiza, coleta as informações, prepara o terreno, prepara o ambiente para receber aquela informação, prepara o material para isso, e assina o contrato no final, né? Eu falo várias vezes de que uma boa comunicação eficaz é aquela que você, no final de uma apresentação, você fechou o contrato, né? Aqui a gente não está falando de uma venda direta, mas as pessoas que ouviram e viram aquele conteúdo entenderam e saíram de lá transformadas, né? Então, a ideia é que a gente consiga fazer essa transformação na vida dos profissionais, das pessoas que estão hoje envolvidas com o ambiente corporativo, com uma necessidade de apresentar para um cliente, né, uma apresentação ou um produto, e que a pessoa esteja preparada cada vez mais para que essa habilidade, esse skill, né, esteja em desenvolvimento, né? E o nosso papel aqui é passar um pouco das experiências, das vivências que a gente teve voltado aí para a comunicação de sucesso, né? Uma comunicação eficaz. Perfeito, perfeito. Acho que todos os cursos da escola eles se complementam, né? E eles são necessários justamente para transformar a carreira, principalmente desse mercado aí de contabilidade que está bastante aquecido. Bacana. Muito bem. Então, obrigado, Nelson, pelo Obrigado também, Cacilho. Esperamos vê-los, né, em mais podcasts da VAI Escola de Habilidades. Hoje nós falamos com o Nelson, né, o Nelson é professor da VAI Escola de Habilidades. Eu sou o Castilho, estive com vocês aqui para falar sobre habilidades empreendedoras. Mais um podcast da VAI Escola de Habilidades. Tudo de bom, grande abraço e até a próxima.